pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje minha bancada, Davi Baia, André Carvalho, temos uma ilustre presença aqui de garbo e elegância. Temos o Thomas Naves, diretor de marketing comercial da Record TV Rio. E daqui a pouco eu apresento ele. Seja muito bem-vindo, Tomás. Obrigado, irmão. Prazer é todo meu. Legal. Bom, vamos começar com o nosso momento YouTube. Então, Davi, por favor, diretamente aí de Portugal, cidade do Porto, né? Eu não sei se você já mudou de cidade, mas enfim, vamos que vamos. Tô de mudança, mas âncora, hoje eu tinha que estar nessa bancada, mesmo aqui na mudança, se mexendo aqui em Portugal, porque hoje a Flapress está formada. Hoje temos aqui o Thomas ele vendeu, comprou Romário, vai contar essa história que eu quero saber. O cara era o melhor jogador do mundo, campeão mundial em 94, o cara conseguiu trazer ele para o Flamengo, ele foi o primeiro diretor de marketing remunerado do Brasil, o Thomas. É um cara aí que está na Record, então ele vai bater papo sobre Flamengo, sobre mídia, porque é um assunto que tá hype, né, mídia, qual o papel da mídia aí nos dias de hoje. Então eu tô aqui, vamos bater esse papo, né, André? Como é que você tá por aí? Aqui tá tranquilo. Além do Romário, também tem o Edmundo. Também é da época do Edmundo, não? E o Sá é essa, hein? E o pior, ou melhor, ele é de família de atleticano. Pra ter aquele clássico, né? Clássico das multidões. A gente também vai contar um pouquinho dessa história. Bora. Então agora o espaço é todo de vocês para fazer a abertura. Bora lá. Bom, o Thomas é mineiro, né, de BH, como a gente já falou aqui, mora no Rio há mais de 30 anos, flamenguista, formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing. Enfim, temos uma experiência absurda de mercado. Foi sócio-diretor da Cioli Entretenimento, diretor da Semusa do Brasil, da Mesbla, da Renasce, empresa do Grupo Multiplan, maior empresa de shopping center do país. Como foi falado aqui, foi diretor de marketing do Flamengo. Bom, aqui me perdi aqui no currículo, mas enfim. Atualmente é presidente do Conselho de Associação Brasileira de Marketing e Negócios, da ABMN, instituição da qual foi presidente por 7 anos. Em 2001 foi escolhido Homem de Marketing do Ano pela revista Propaganda e Marketing, foi diretor da ABP, Associação Brasileira de Propaganda, durante 8 anos, e foi, por todos esses feitos, reconhecido em 2013 com o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Ou seja, eu estou com um probleminha de dicção, porque eu estou com 3 aftas na língua, então vocês me perdoem aí se eu morder a língua, falar a palavra errada, acontece, faz parte do processo. Vou passar então a palavra, nosso momento YouTube, Davi, você pulou o momento YouTube, mas vamos que vamos agora. Você em Portugal, depois a gente vai conversar no momento audiência. Faz aí o momento YouTube aí e já a sua pergunta. Bom, o momento é exatamente, eu esqueci de pedir para a galera se inscrever, mas acho que é meio óbvio, olha só, se você quiser uma palestra com o Thomas, isso é uma palestra com o Thomas, está rolando o quê? 50, 60, 70 mil reais, pô. A gente trouxe o Thomas aqui para bater um papo, é muito conteúdo aqui, cara, para você ter de graça aqui no YouTube com a gente. Então se inscreve, dá uma moral aqui para o canal, já deixa seu like, que isso motiva a gente a trazer mais programas aqui para vocês. E, Thomas, é o seguinte, Thomas, você tá na Record hoje, é isso? Você tá na Record no marketing, certo? Sou diretor executivo da Record no Rio de Janeiro já há 14 anos. Cuido do marketing, cuido de comercial e operações. Thomas, então só para a gente começar numa temperatura mais no alto aí, a Record enfim, é uma mídia hoje que ela, digamos, ela ouviu mais o Bolsonaro aí durante as eleições, também pós-eleições. Teve aquele clássico dia do debate dos candidatos que estavam na Globo, ele estava na Record falando. Vem cá, para um cara de marketing, é mais fácil vender para os publicitários quando você tem esse alinhamento aí mais definido com o Bolsonaro, facilita ou dificulta? Deixa eu te falar o que eu penso, né? Isso é uma pergunta, aliás, super pertinente à tua,
porque as pessoas falam, vocês estão do lado do presidente, vocês estão do lado do Bolsonaro. Uma grande questão que tem que ser entendida quando você tem um veículo de massa como uma TV aberta, né, é que você tem que estar do lado da opinião pública, né? Então, quando você tem hoje 70% do país, se a gente for entrar nessa questão da política, talvez a gente roube um pouquinho o espaço que vocês queriam, mas uma pincelada, né? Uma pincelada só nesse mundo, que eu acho que é super importante, porque eu também, no meu histórico profissional, também trabalhei muito com política, né? E algumas pessoas não têm muita capacidade de fazer leitura, por exemplo, de pesquisa política, né? Verdade. Então tem essa discussão, por exemplo, do regular, do ótimo, né? O regular na política é totalmente diferente do regular no nosso debate aqui de hoje, né? Se eu for regular, você vai falar, Tomás, foi nota 6, 7, né, para a minha audiência aqui do canal. Mas um político, para a gente, quando a gente fala regular para um político, o Davi é regular e ele é político. O regular é o seguinte, cara, tá bom, toca, vai andando. Eu estou deixando você andar. Então, tem 70% regular e ótimo, né, que é o índice dele, você tem 70% da opinião pública do lado, né, desse lado, né? E para um veículo que tem 20% de share de audiência, que é o nosso caso, se nós tivéssemos nos posicionado contra a opinião pública, ou seja, se a gente tivesse ficado do lado que a concorrente optou, né, ela estaria contra a opinião pública, né? E aí, meu irmão, teria sido um desastre para a companhia, né? Você pega, por exemplo, o que está acontecendo com eles, né? Respeito muito o trabalho que eles fizeram, muito mais o trabalho dos antigos dirigentes, né? Do velho Marinho e da gestão anterior. Porque eu acho que os atuais estão totalmente perdidos. Quer dizer, o trabalho, né, que esses caras estão fazendo para destruir uma marca, né, que foi construída com muita competência, né, e que a gente hoje, como segundo lugar nesse segmento, sofre para poder chegar perto, né? A gente apanha para chegar perto, porque os caras construíram realmente uma estrutura muito boa, né? Uma marca muito sólida. E os caras estão, cara, destruindo essa marca, né? É um negócio inacreditável. Quer dizer, você ter hashtag Globo Lixo, você ter, por exemplo, pessoas na rua. Outro dia, por exemplo, foram numa região indígena com um repórter para entrevistar os índios, não deixaram os caras entrarem. Porque a credibilidade está afetada, né? Quer dizer, quando você afeta a credibilidade do veículo de comunicação, né? Isso é um desastre. Quer dizer, o dia que esse programa de vocês tiver a credibilidade afetada, ninguém vai querer dar entrevista, né? Então, assim, é muito simples, é tão simples quanto isso, né? Vocês foram construindo credibilidade com 150 entrevistas e as pessoas, quando vão lá naquele guide, olham e falam, pô, o cara entrevistou fulano, pô, os caras entrevistaram Beltrano. Vocês foram construindo essa reciprocidade para a plataforma de vocês. Isso vale para uma empresa de televisão, TV aberta, né? Quer dizer, nós temos um volume, um universo de pessoas que nos assistem gigantesca, né? Se você fica contra a opinião pública, você está indo contra uma parede, né? Que é a minha humilde opinião com relação ao concorrente. Eu acho que eles estão dando murro em ponta de faca, né? Eles estão dando cabeçada, né? Esse ano vão perder 40% de faturamento. Então, assim, eu não sei para onde eles querem ir, né? O que para nós é ótimo, né? Para nós é ótimo. Tomás, desculpa interromper, só para também um molhinho aqui. Durante muito tempo o SBT ocupou esse posto de segundo lugar e a estratégia deles de marketing era exibir com orgulho, sabedor que a Globo era o monopólio. Você acha que essa era uma boa estratégia ou não? Porque eu sei que a Record, porque eu já trabalhei no grupo da Universal, eu já trabalhei na redação da Folha Universal e eu sei que a estratégia deles sempre foi um embate com a Globo até para tomar este posto de primeiro lugar. Então, o que você acha, primeiro, dessa postura do SBT, que sempre orgulhava-se do segundo lugar, se você acha uma postura correta e se você também vestiria esta camisa? Olha, André, também outra pergunta maravilhosa. Eu gosto muito dessa estratégia, até porque quem fez essa estratégia no SBT é o meu chefe atual hoje, que é o Walter Zagari, não sei se você se lembra dele. Ele era o vice-presidente comercial do SBT na época. E a campanha foi do Oscar Oliveto, né, que eu acho brilhante, que era tipo assim, ele se considerava o primeiro do segundo, né? Que era maravilhoso, né? Quer dizer, a liderança absoluta no segundo lugar, né? No caso nosso, não sei se você vai se lembrar, quando o Zagari veio para a Record em 2000
em 2005, talvez, posso estar errando aí por 1, 2 anos, 2004, talvez, né? O Zagallo está com 15 anos de emissora, então nós estamos em 2020, deve ter vindo em 2005, mais ou menos, ou 2004, talvez. E quando ele veio para cá, ele lançou um slogan que eu acho que você vai se lembrar, pela proximidade que você teve aí até pela Folha Universal, que era Caminho da Liderança, que era uma coisa parecida, né, um pouco parecida com aquele posicionamento do SBT na época, né, que foi criado pelo Walter, que, na minha opinião, era muito inteligente, né, porque você coloca... Eu já trabalhei em empresas muito competitivas, né, tipo Coca-Cola, trabalhei 6 anos na Coca-Cola lá, a gente não podia falar a Pepsi, a gente tinha que falar os azuis, né? Eu trabalhei, por exemplo, eu vivenciei no meu período em que eu estou em veículo, em que eu trabalhei em agência de propaganda, na própria Cioli Entretenimento, eu vivenciei uma relação, por exemplo, com o setor de telefonia, que o Alberto Blanco, que é muito meu amigo, foi o cara que criou a marca da Oi, que ele, você deve lembrar que ele criou um negócio que era, ele colocava o Davi como mexicano, que era claro, ele colocava o André como italiano, ele colocava o outro como espanhol e ele se colocava como brasileiro, que era Oi, que era uma forma dele se aproximar do brasileiro como a única companhia que era brasileira, né? Que era Oi, né? Então, você colocava uma variável de competitividade, que é muito comum no mercado publicitário internacional, né? E que eu acho uma pena a gente não ter o direito de usar isso no Brasil, né? Porque eu acho que isso ia ser muito bom para o nosso negócio, ia ser bom para as agências de propaganda, né? Isso talvez seja uma coisa legal para vocês até pegarem em determinado momento aí na plataforma de vocês e trabalhar um pouco do porquê disso. Eu venho provocando FENAPRO, ABAP, né? Por que a gente não pode fazer isso, né? Teve um tempo atrás que teve a campanha, vocês lembram, da Nextel, que ele cutucava os caras da TIM, os caras da Claro, os caras da Oi, né? O cara da Oi estava em recuperação judicial, ele botou que era um gordinho sentado num banquinho, aí o cara da TIM ficava, aquele dançarino, ficava só dançando, aí passava o cara dançando, e o cara fez uma campanha maravilhosa, né? Que era uma campanha, não tinha sacanagem nenhuma. Aí o CONAR foi e tirou do ar a campanha, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa sua pergunta é boa porque eu adoro quando você coloca a pitada de competitividade no segmento. Foi o que a gente fez quando o Zagallo botou a Caminho da Liderança, né? E aí, isso é muito americano, né? A gente atropelou o SBT, né? Que era o segundo lugar, que o Zagallo lá atrás com a campanha do Washington, tudo trabalho da área comercial também, porque sem faturamento você não consegue manter, né, esse volume de produção, né? Porque o custo de TV aberta é muito alto, né? O custo de uma novela, eu que trabalhei em shopping center, se você imaginar que uma novela custa o preço de um shopping, né? As pessoas não sabem, né? Mas um shopping center custa 100 milhões de reais e uma novela custa 100 milhões de reais, né? Então, toda vez você está fazendo um shopping. A cada 1 ano você faz 2 shopping centers, né? Só que esse shopping center não fica em pé. Depois de 9 meses ele vai para o chão, né? Quer dizer, tem as reprises. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu adoro essa característica de você colocar uma pitada de competitividade, porque você aguça o setor, né? Eu tinha um chefe que falava um negócio que era maravilhoso. Ele falava, quando eu ficava com medo da Pepsi, que a Pepsi, várias vezes, ela entrava e, eu não sei se vocês se lembram, ela entrava e depois ela sumia, né? Porque ela não conseguia crescer, depois ela ia embora de novo. Agora que ela se pendurou na Ambev, ficou muito tempo aí, está muito tempo que ela está no mercado brasileiro. Mas ela tem vindas e vindas. Quando ela ia entrar, uma época eu estava em Minas, ainda estava em Minas, na Coca-Cola, lá na região de Minas Gerais, e eu fiquei com medo danado da Pepsi entrar, né, e tomar conta da gente e derrubar o nosso market share e tal, que era muito forte em Minas. E aí eu tinha um chefe cearense baixinho que ele falava para mim, Tomás, deixa eu te falar uma coisa. Quando Coca-Cola e Pepsi-Cola brigam, quem se fode é o Guaraná. Muito bom. Ó, só para complementar a pergunta. Complementar de cola, né? Sabor cola, sabor cola, sabor cola, sabor cola, sabor cola, quem se fode é o Guaraná, entendeu? Então, quando você cria essa polarização que você bem colocou, André, entre Record e Globo, o que nós fizemos? Nós descolamos do SBT, como se o SBT tivesse ficado para trás, né? Ele ficou para a rabeira ali. Eu só estou me preocupando com quem está na minha frente. E aí, até só para complementar a pergunta, aproveitando que você falou, até falando do Globo, que enfrenta essa questão de credibilidade é importante, e você também falou que a estratégia de vocês rumo à liderança, você acredita que a Record possa tomar o posto da Globo, ficar próximo e ficar igual? Eu não acredito, eu tenho certeza absoluta. Já escutei essa sua resposta, inclusive vinda de vários diretores que, inclusive, já trabalharam na Globo na gestão anterior.
que já passaram por vários, já estão aposentados, inclusive. Vários falaram a mesma coisa, que é uma questão de tempo. Questão de tempo. É uma questão de tempo. Agora, jamais vai ter uma empresa monopolista. Ou seja, nós nunca mais teremos uma empresa com esse monopólio. Né? Se você me perguntar assim, você acredita que vocês possam passar, chegar à liderança? Acredito, mas assim, cabeça a cabeça, sabe assim? Eu passei o nariz. Sim. Cheguei com o cabelo do Davi, passou o cabelo um pouquinho aqui. No Photoshop. É guerra de produto. Vai ser guerra de produto, entendeu? E não tem mais hegemonia. Não tem aquele negócio de um ter 60, 70 de share e o outro ter 15, 20. Não existe mais. Entendeu? Ainda bem, né? Ainda bem que não existe mais essa hegemonia, porque, o negócio ficou... É perigoso, inclusive, a gente ficar muito... monopólio da informação na mão de um grupo só. É muito perigoso. Inclusive, eu até ia aproveitar, porque o André puxou o assunto até para o outro lado, mas eu ia aproveitar, porque nos Estados Unidos é muito comum, né, as emissoras se posicionarem politicamente, inclusive. Tem emissora que é a favor dos republicanos, tem outra que é a favor dos democratas. Então, assim, eu não vejo nada demais, nem de mal nisso, né? O que eu acho só dando uma finalizada aqui no assunto da política e organizações de comunicação, é que no caso... Deixa eu ainda pegar uma carona na comunicação. Né? Eu, como trabalhei também no SBT, né, então eu nunca sofri no SBT absolutamente nenhuma repreensão por opinião política. Ao contrário, a gente tinha total liberdade para se expressar. Inclusive, na época, o Boris Casoy era âncora do jornal principal, eu era do jornal local. Mas ele era âncora do jornal principal e ele era um jornalismo opinativo. Ele falava que isso é um absurdo e etc, virou bordão. Uma vergonha. É uma vergonha, isso é uma vergonha, exatamente. E assim, eu não vejo nada demais. O problema é que eu concordo contigo, a Globo, ela simplesmente não tomou um lugar e ela quis agradar gregos e troianos. E aí, amigo, aí ficou uma confusão. Agora, recentemente, no término, que ainda não acabou pelo visto, né? As eleições nos Estados Unidos ainda vai dar muito o que falar, mas os repórteres estavam torcendo, gente. O negócio estava uma torcida descarada. Eu que sou jornalista, o André também, vergonha alheia. O que eu assisti ultimamente na Globo, e olha que eu tenho até evitado, prefiro inclusive ver a Fazenda, viu? Não é nada porque você está aqui, não, mas eu prefiro muito mais um reality show que deixa a coisa mais light, você está numa época de pandemia e tudo mais. Sim. Do que ficar vendo jornalismo que desinforma. Eu acho que hoje a Globo ela desinforma mais do que informa. E a internet ela veio para corroborar com isso. Uma notícia hoje que sai em qualquer emissora, você pode verificar facilmente hoje na internet. Exatamente. Muito rápido, né? Você verifica muito rápido. Então, quer dizer, é uma coisa que eu acho que o posicionamento aí, falando de posicionamento de marca, de cuidado com branding, tudo que você falou, faltou para essa gestão da Globo se posicionar. É isso que eu acho que exatamente. É desagradável. Mas, essa é a ferida. Essa é a ferida. Diga, Davi. É o seguinte, vocês estão falando coisas aí que realmente pertencem à nossa cultura brasileira, né? Que é a Globo sendo quase que um monopólio, e aí você tem essa tradição do SBT, né? Sempre falar que era o segundo lugar, aí a Record agora tentando, enfim. Mas você tinha essa coisa do SBT ser o segundo lugar ali, intocável, né? No segundo lugar. Consolidado, na época era consolidado. Era consolidado. Pois é, mas aí quem quebrou esse negócio do consolidado foi a internet, porque acabou que a mídia não era mais Globo contra SBT, contra a Record, contra a Rede TV, contra a Bandeirantes. O Netflix passou, o YouTube passou. Então, hoje a mídia, né, o grande game é a atenção, né? E a atenção das pessoas está no meio digital. Tanto é que a Globo foi para a Globoplay e a Record também deve ter suas soluções digitais. Mas a briga ela deixou de ser um pouco ali entre TVs e passou de ter onde é que está a atenção da galera? Está no celular? Então vamos criar um aplicativo. Está na Smart TV? Vamos fazer algum conteúdo para a Smart TV. E aí as coisas começaram a ser mais assim. Eu quero te perguntar o seguinte, Thomas, qual que é o futuro da TV? O que vai passar na TV? Porque hoje a gente já está vendo Libertadores, Champions League, você que é um cara do futebol, né? Isso já está migrando, já saiu da Globo, já está em outros canais, já foi para a internet.
Daqui a 10 anos, peguei um controle remoto, sei lá se vai ter controle remoto ou se eu vou ter que piscar o olho 3 vezes para mudar de canal. Mas eu estou vendo televisão. O que eu vou ver numa televisão daqui a 10 anos, Thomas? Davi, essa colocação sua foi ótima, mas me permita só te corrigir. Isso é uma visão equivocada com relação à TV aberta, né? Por exemplo, vou pegar na sua primeira colocação com relação ao streaming. Sabe o que o Netflix faz com a TV aberta? Cosquinha. Sabe por quê? Não é o nosso público. O nosso público é a base da pirâmide. Então, nós que temos dinheiro para pagar Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Globoplay, o da Record chama Play Plus. Ou seja, eu tenho tudo. Eu tenho o Globoplay, eu pago o Globoplay, pago o da Record, Play Plus, pago o Disney Plus, porque eu tenho que ver tudo, eu pago o Amazon Prime. Agora, sabe qual é a chance do cara da base da pirâmide ter um aplicativo desse? Zero. Zero. Então, o que acontece? Quanto mais quando você tem uma crise, como a gente voltou de novo a entrar numa crise, qual é o grande trunfo da TV aberta brasileira? Isso é uma coisa super importante, talvez que esse programa de hoje possa ser super bacana para a audiência de vocês. O nosso negócio não vive da gente que está aqui, não vive de nós, entendeu? Então, nós tendemos sempre a afirmar aquilo que é o nosso mundinho, né? A bolha, né? Você fica na bolha. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava em agência de propaganda, estou falando de mais ou menos, Davi, estou falando de mais ou menos 30 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha 25 anos, 24 anos. Trabalhava na agência em Minas, né? E aí a minha família tem um sítio lá em Belo Horizonte, muito bem localizado, e eu descia do sítio para ir para a agência de propaganda. E o garoto, né, ficava olhando os carros, né? Em volta de mim, os carros bonitos, geralmente melhores do que o meu, né? Eu falava, cara, quando é que um dia eu vou ter um carro desse, né, cara? Eu sou um merda, né? Porque os caras tudo de carro melhor do que eu. E o diretor de planejamento chamava William. E aí um dia entrei na sala dele e falei, pô, William, eu tô triste pra caramba, eu trabalho pra cacete, pô, e os caras passam de carro melhor do que o meu. Pô, todo mundo passa de carro melhor do que o meu quando eu venho da fazenda pra cá, trabalho feito filho da puta. Será que um dia eu vou ter um carro desse? Aí ele falava assim, Tomás, o problema seu, sabe qual é? Você só sai da tua fazenda e vem para Savassi, aqui para a zona sul do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, você só trafega numa área que tem os carros melhores. Então a sua percepção é de que os caras são melhores que você. Só que se você olhar o carro que você tem hoje um Golzinho, sei lá o que, XR3, sei lá o que era o Gol que eu tinha, ele falou, meu irmão, você não está entendendo. O seu Golzinho e o salário que você tem, o carro que você tem nessa MPV, você está na classe A gargalhada. Eu falei, não, eu não posso estar na classe A gargalhada. Ele falou, você tá. Eu provo por A mais B. E aí ele foi lá, mostrou salário mínimo de tanto a tanto, renda da família de tanto a tanto, tarará. Eu estava na classe A gargalhada. Então, a verdade é que as pessoas não têm essa leitura que nós que estamos nesse mercado sabemos, né? Só que a gente às vezes esquece. Por quê? Porque esse é o maior problema que eu tenho. Por que você, às vezes, se deixa enganar por essa leitura de que o Netflix está nos atrapalhando? Porque você não assiste TV aberta. Então, o meu maior problema é voltar a ter você na TV aberta de alguma maneira. Nem que seja através de um talk show foda que um dia eu tenha que ter para poder ter só o Davi, para eu te trazer de volta. Por exemplo, quando você fala, nós vamos ter tela para caralho e tal. Todas as telas, quando o cara quer ligar no conteúdo da Fazenda, ele liga no conteúdo da Fazenda. Verdade. Então, hoje, você tem mais acesso aos conteúdos. A nossa audiência aumentou com a oferta de telas. É impressionante. Você pega, por exemplo, o número absoluto de 25 anos atrás, por exemplo, eu posso até mandar depois para vocês, se vocês quiserem. Eu peço ao Sérgio Prazeres, que é o meu cara de inteligência de mercado, ele pega para você de 25 anos para cá, aí faz um corte com 20, um corte com 15, um corte com 10, um corte com 5 e um corte 0 hoje. O volume de público hoje que assiste aberta, Davi, é maior do que 25 anos atrás. Por quê? Porque o volume de televisores que foram sendo colocados nas casas das pessoas só vai aumentando. Então tem mais televisão sendo colocada e esse cara, ele não tem grana. Então o entretenimento gratuito que nós damos no Brasil para esse cara é a TV aberta. Sabe quantos % do público da TV fechada que paga assinatura para ver a TV aberta? Você tem esse número? Não. Você tem ideia? Manda aí. 50%.
Mas então, Thomas, você acha que a TV, então, ela vai se consolidar como uma mídia para a base de pirâmide, é isso? Mais 20 anos de TV aberta. Mais 20 anos de TV aberta. Eu não vou chutar mais de 20, porque aí daqui a 20 você me cobra, eu tô fodido. Mas 20 eu te garanto, entendeu? Porque o que acontece, Davi, você tem que entender também as particularidades de cada mercado. Você pega, por exemplo, o México. Quais os únicos mercados que são parecidos com a TV aberta, com a força que ela tem, né? É o México e o Brasil. Lá no México você tem Azteca e Televisa, né? Disputando, aqui nós temos 3, SBT, Record e a concorrente. E no México você tem as 2. Fora daqui, aí você tem, cara, na Europa você tem 800 players brigando. Nos Estados Unidos você tem uma porrada, é muito diluído, né? Então você não tem players assim que tem uma fatia de share representativa que faça com que o cara consiga sustentar produções, por exemplo, com o que a concorrente faz, né? O maior sustentáculo da concorrente é a capacidade de produção, que eles estão perdendo porque, à medida que vai corroendo o faturamento, vai corroendo a capacidade de produzir, né? Então, por exemplo, eu acho que a médio prazo eles vão ter que diminuir uma novela, e o cara, uma hora, vai ter que cortar 100 milhões de produção de uma novela, né? Tomás, deixa eu fazer um complemento a esse, não vou dizer que é um embrólio, mas esse caminho que a gente foi tomando. Ok, concordo com você, que o streaming ele possa não ser o concorrente neste momento, até por uma questão de custo. Mas essa plataforma que a gente está usando agora, que é o YouTube, ela é 0800. Ela é totalmente gratuita e tem o custo indireto, que isso não é a publicidade. Ok? Você acha que o YouTube, por até abarcar determinadas programações das redes abertas, e até pelos resumos dos produtores de conteúdo, ele não seja um concorrente hoje mais perigoso do que até o streaming? Acho que da TV aberta não, André. Acho que da TV fechada, por exemplo, o André falou o Davi falou do Netflix, por exemplo, a TV fechada está com um pepino do tamanho da puta que pariu. Né? O Netflix, cara, vai engolir a TV fechada. Né? Não só o Netflix, né? O Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, agora junto com o Globoplay, né? A TV fechada está numa sinuca, na minha leitura, é uma sinuca irreversível, né? Porque você tem a receita de assinatura aí, de publicidade, mas a de publicidade não sustenta o business. Então, se você está com uma queda de assinantes há 10 anos, se você pega a queda de assinatura vem há 10 anos caindo, né? Eu acho que eu, por exemplo, sou capaz de apostar que os 3 aí têm um pacote foda na fechada. E não usam. Aposto que vocês não ligam. Tomás, 3 canais. Tomás, vou te... ligam 3 canais. Vou te falar o seguinte. Um pacote de 280 canais. Tomás, vou te falar o seguinte, cara. TV fechada, para mim, só funciona quando a operadora dá brinde, porque para mim não faz o menor sentido. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos pegar aqui a Netflix. Mas a sua cabeça, Davi, é de europeu. Sua cabeça já deve ser de europeu. mas eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Que os 2 aqui, aposto que os 2 têm pacote fechado. Tem. Ó, mas eu vou te dar um exemplo aqui como é que a TV fechada não faz o sentido nenhum. Netflix, vamos lá. Você paga a Netflix e você assiste o que você quiser, a hora que você quiser, sem anúncio. A TV fechada, você não assiste a hora que você quiser, é na hora que eles te mandam e tem anúncio pra caramba. Sim. Chato demais. Sim. Eu me lembro que o legal da Sport TV, quando começou a ter a NET lá no Rio de Janeiro, é porque você podia assistir, eu podia assistir os jogos do Flamengo no Rio de Janeiro. Depois você tinha que comprar o pay-per-view da NET, mas você não podia estar no plano básico. Você já tinha que fazer uma migração de plano para poder ter o direito de comprar o pay-per-view. Pô, a TV fechada não faz sentido nenhum, assim. Sim. Realmente, eu entendo muito o que você está falando da TV aberta, entendo muito o streaming. Esse cara que está no meio, esse cara aí, eu não sei o que vai ser dele, não é daqui a 10 anos, é mês que vem. Eu não sei mês que vem que vai ter. Esse está morto. Agora, quando você fala da migração, Davi, eu acho que ela vai existir, né? Mas ela vai demorar muito, né? Por exemplo, nós temos a nossa plataforma, né? Que é o Play Plus, né? Que, aliás, vale a pena depois vocês darem uma olhada. Tem um pacote básico que é gratuito, né? Então vale a pena até para vocês degustarem. E você pode assistir todo o conteúdo da Record
gratuitamente, né? Se você quiser, por exemplo, que o nosso negócio é muito parrudo, o nosso Play Plus, ele tem, por exemplo, ele carrega ESPN, ele carrega um canal de criança, que nós não temos muito conteúdo infantil na TV aberta, então ele carrega um canal internacional, que é o Play Kids, que é o maior canal de criança do mundo. Ele carrega, por exemplo, torneios internacionais de futebol, ele tem Champions, ele tem uma série de coisas. E aí, logicamente, para esses degraus, você tem que pagar, né, R$ 9,90, R$ 19,90, R$ 29,90, aí começa, né, os patamares. Mas é uma plataforma que é muito boa e ela é exatamente pensada para esse futuro que o Davi está enxergando, né, onde talvez a gente tenha 100% das pessoas, né, entrando via plataforma, via mobile, vamos dizer assim, né, plataformas digitais. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, entendeu, Davi? Eu, quando estava em shopping center, há 30 anos atrás, eu trabalhei na Multiplan em 1990, 90 até 98. O Pérez morria de medo, porque eu um dia dei uma ideia para ele de abrir um site, né? Falei, Pérez, nós temos que ter um site, todo mundo tem site, eu tenho que abrir um site. Ele falou, Tomás, ele nunca conseguiu falar Tomás, ele falou, Tomás, não vou abrir site não, porque eu tenho medo das pessoas, se eu abrir um site, as pessoas não vão vir ao shopping, porque as pessoas vão entrar no site e não vão vir ao shopping, né? E as pessoas não vão deixar de ir ao shopping, porque o shopping é outra coisa. O shopping tem uma coisa de ver e ser visto, tem uma coisa de reconhecimento social, tem uma coisa de você trocar energia, tem uma coisa de você ver as meninas bonitas, tem uma coisa do passeio, né? Tem uma série de outras coisas para compra, por exemplo, soft, né? Você quer comprar uma camisa, ela tem que cair bem no teu ombro, no seu, né? Você recebe, depois tem que devolver. É uma logística complicada pra caramba quando você compra roupa pela internet. Talvez você comprar um item, né, identificável, talvez não seja tão complicado. Mas eu estou dando esse exemplo para você ter uma ideia, o Pérez com medo do shopping acabar. Então, o que eu acho com relação ao streaming, né? Eu acho que ele é uma outra tela. Ele é uma tela adicional, né? Por quê? Eu dou o exemplo sempre do meu filho. Todo mundo fala assim, mas a juventude está fora da TV aberta. Concordo. Por um erro nosso, da nossa área de programação, que tem que repensar a nossa grade de programação. Que o Boni era um gênio nisso e não surgiu outro Boni ainda na programação. E nós poderíamos ter uma melhoria de grade para ofertar programas para essa galerinha. Então, eu tenho um filho, por exemplo, de 18 e uma menina de 15. Quando ele acorda no dia do jogo do Flamengo, Davi, ele fala para mim, paizão, vamos assistir o jogo do Flamengo na sala de TV, no telão ou na sala lá em cima, lá onde tem lá o sofazinho, lá, uma sala de estar íntimo. Ele não quer ver no celular. Ele não quer ver no Globoplay. Ele quer ver no celular é horrível, Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que atrai o cara, Davi, é o conteúdo. Quando o conteúdo fala com o coraçãozinho dele, ele quer ver na tela grande. Então, a tela grande é quase como a passarela, entendeu? Eu comparo muito a tela grande com a passarela, entendeu? Na hora de desfilar, cara, é na tela grande. Na hora de ver um jogo, na hora de ver uma prova de Fórmula 1, na hora de ver um filme. Por que a gente gosta do cinema quando a gente vai ver filme? Verdade. Porque a gente quer tela grande, entendeu? Então, assim, eu acho que o tamanho das telas tem que participar dessa discussão, né? A TV sempre vai ser a tela, né, foda para um conteúdo foda. Nós temos que entender que o conteúdo vai mandar nessa operação. Se a gente não trouxer o conteúdo que está interessando essa garotada, e que aí o André tem razão, muitos desses conteúdos estão no YouTube, aí nós vamos nos ferrar. Mas não por causa do YouTube, porque a gente não está ofertando conteúdo para o target que a gente quer de volta. Boa. Aliás, isso aí que você falou, concordo totalmente. Como não teve um outro Boni, de fato, essa falta talvez essa sacada de planejamento, de ver o que essa galera da geração Z e tudo mais, porque a gente já é mais tiozão, né? A gente já está dos 50 para lá, né? Pelo menos eu, você e o André. O Davi ainda... Eu não, pô. Eu quis ser elegante para poder falar 50, não quis falar mais nada. O André tá com cara de que tem mais um pouquinho, mas assim, a gente tá mais ou menos por aí. Mas eu de fato... Eu não autorizei passar a minha idade para você, não. Não, mas eu também nem sei. Eu só tô chutando. Aí, o que acontece é que eu realmente eu sinto muito isso, essa coisa de
internet, realmente ela ficou... o que é oferecido na internet, ela tem o lado bom, né? De fato é o lado gratuito, é o lado fácil, é o lado ágil, mas tem o lado também, às vezes, muito perigoso, que você não tem a credibilidade. A gente montou aqui um canal há 8 meses atrás, aqui o canal M, mas a gente não tem uma credibilidade de uma Record, uma credibilidade, mesmo com a Globo abalada aí, fazendo um monte de besteira, mas ela tem a sua credibilidade, ela ainda goza de um prestígio muito grande, por aí vai, SBT e tal. Então, essa credibilidade, eu acho que a internet tinha que ter, até a gente conversando aqui, se eu não me engano, foi até com o próprio Edu Simon mesmo, que mas normatizar, né? Porque a internet é terra de ninguém. É que nem um papel em branco, aceita tudo, né? Você vai lá, faz e aceita tudo. Então, eu acho que isso é um pouco perigoso. Mas eu vou aproveitar aqui, já que eu entrei rapidamente no assunto, que quando a gente chega assim, mais ou menos no meio da entrevista, a gente tem um momento audiência. O momento audiência é onde a gente atende os nossos espectadores, a nossa audiência. Os inscritos, só quem está inscrito. No canal, quem está inscrito no canal. E bacana, hein? Quem não está inscrito, nem adianta mandar coisa para a gente que a gente não lê. Depois me manda aí como é que eu faço para me inscrever, que eu quero me inscrever no canal. Só ativar o sininho lá, inscrever. A gente manda uma conta aí no Brasil mesmo, pode pagar PayPal, tranquilo. Não, nada disso. Pode mandar que eu pago, faço prazer. Não tem nada disso. Eu gosto de apoiar iniciativa como essa. Legal. E aí a nossa audiência é o seguinte, o hype da internet essa semana, logicamente, está sendo política, está sendo as eleições nos Estados Unidos, né? Muita gente comentando sobre vários ângulos e aspectos, e também muita gente perguntando coisas do tipo, da vacina também, né? A pandemia também está muito, o hype está muito alto. E aqui eu vou começar leve, rapidamente, eu separei algumas. A Ana Paula, não, aliás, esse aqui é o Pedro. O Pedro, ele manda o seguinte: peço corrente de orações para um amigo que bebeu para ter coragem de terminar um namoro. Ficou bêbado e acabou pedindo a menina em casamento. Meu Deus do céu. Muito bom. Aí vem agora sim, a Ana Paula, ela pergunta o seguinte: qual a utilidade de 1.059 deputados estaduais, 513 deputados federais e 81 senadores? Aí eu não sei responder não, Ana Paula, mas enfim... Também não. Vamos que vamos. Pulo. Eu pulo essa também. Olha, se me permitir, eu respondo. Não, pelo amor de Deus. Vamos pular. Se não tiver pólice, pode responder. É verdade. O problema não é a quantidade, é a qualidade. Mas a quantidade é grande também, é muito grande. É muito grande. Não precisa de tanto. O Ricardo manda aqui para a gente o seguinte: a empresa que hoje anunciou a vacina da Covid é a mesma que criou o Viagra, a farmacêutica Pfizer. Se é assim, já confio na vacina. Se foram capazes de ressuscitar mortos, mais facilmente curarão os vivos. Genial. Você vê como o pessoal é criativo. Muito bom. Aqui a Alessandra. Quanto mais vazia for a carroça, mais barulho ela vai fazer. Esse eu já conheço, isso é bacana. E aí, gente, começou agora, eu não vou ler todos, começou uma saraivada de gente mandando aqui. E o Fred é um cara que participa muito do programa. Ele bota aqui para a gente o seguinte: é urgente, isso inclusive, a fonte eu chequei, a fonte está certa, tá? Não é fake news, não. O líder da maioria do Senado nos Estados Unidos não reconhece Biden como presidente eleito. Diz que o atual presidente tem direitos de investigar possíveis irregularidades e fraudes no processo eleitoral dos estados. E ele ainda é o presidente dos Estados Unidos. Porrada. E aí, como outros também que mandam a mesma coisa, nessa pegada, entendeu? Que o Lucas manda para a gente aqui também, que o juiz da Suprema Corte Americana também não reconhece, não reconhece ainda que a mídia, né, está forçando a barra, enfim, não reconhece. E tem uma coisa aqui que essa eu não sei, eu até vou perguntar, vou botar na mesa aqui. A Nádia, ela mora em Houston. Gente, a gente está com audiência nos Estados Unidos, tá? Só para vocês ficarem ligados aí, a gente tem uma audiência bem interessante nos Estados Unidos. E ela pergunta aqui para a gente o seguinte: sua inspiração é a Kamala?
Sabe de nada, inocente. Já a minha é a Candice Owens. Eu nunca ouvi falar nessa Candice Owens, mas eu vou procurar saber quem é, porque, né, como todo jornalista, fiquei curioso para saber quem é a Candice Owens. A Kamala é que é a vice do Biden, né? A Kamala é a vice do Biden. Biden. Todo mundo comentando aí, inclusive várias pessoas também já se manifestando aí com relação às coisas que ela andou fazendo e tal, que muita gente não sabe, enfim. Bom, mas é isso aí. Gente, para fechar o momento audiência, a gente tem... Peraí, estou fazendo fiz a pesquisa rápida que você falou. Oh, que bom, que bom. Aqui está assim, Always Candice, é loja de roupa. Não, é uma pessoa. É uma pessoa. Mas não, aqui apareceu no Google que é loja de roupa. Provavelmente é a dona da marca, então. Que ela é a dona da marca. E aqui é o seguinte, a Ana manda para a gente, para fechar o nosso momento da audiência, porque tem muita coisa, o pessoal mandou muita coisa. Ela diz o seguinte, o momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas. Rapaz. Boa essa, hein? Boa, forte pra boa cacete, essa, muito boa. Essa é muito boa mesmo. Eu gosto muito dessa aí. Essa pegada é forte. De fato é aquela história, né? Agora tem várias teorias, várias pessoas mandando aqui com relação às eleições, né? E outra também que eu não podia deixar passar, a Tereza Cristina manda pra gente o seguinte: vocês já perceberam por que o Lewis Hamilton, um dos maiores atletas do mundo, não tem o reconhecimento que deveria? Aí eu fui perguntar para ela, né? Porque eu falei, ela solta uma frase dessa, eu fiquei curioso. Aí eu fui perguntar para ela. Ela me deu a fonte, está na revista Forbes. Essa pergunta está na revista Forbes. E aí na revista, na fonte primária, diz que o Hamilton, como um inglês, né? O Hamilton é inglês, e que vários compatriotas dele já fizeram muito menos e foram agraciados como o título de Sir, de Cavaleiro da Rainha. E por que ele não tem, até hoje, não teve um convite ou não é agraciado? Aí vem uma conotação, acho que a pegada dela foi querendo mostrar o racismo no Reino Unido, enfim, na Inglaterra. Então, de fato, é uma pergunta interessante, né? O Lewis Hamilton que bateu um recorde que ninguém aqui imaginava que fosse bater do Schumacher, né? Uma coisa... E não tem, né? Essa é uma pergunta boa, realmente eu não sei, mas acredito que, para quem já foi e conhece a Inglaterra, sabe que lá as coisas não são muito complicadas, engessadas, né? Ainda mais mas eu acho, pegando um gancho nessa colocação dela aí, que tem uma coisa que nós quatro conhecemos bem, que é a questão da empatia, né, cara? Eu acho que, independente do racismo aí, dele não ter sido reconhecido porque é negro, eu acho, cara, ele não tem empatia, né? O Lewis Hamilton, por exemplo, eu não quero ver o cara ganhando, engraçado, né? Eu não me motivo a ligar a televisão para ver ele ganhando, entendeu? Eu não sei se é a questão do sangue amarelo, ele não é um cara, né? A impressão que eu tenho é que não é um cara que, sabe? Um cara que vibra, né? Um cara que morde a orelha, entendeu? Então, eu acho que talvez passe um pouco por isso, entendeu? Você pega o Schumacher era um cara nervoso, né? Um cara agressivo, né? O Senna, né? O próprio Prost brigavam, né? Então, cara, não sei se talvez essa coisa do Hamilton seja um pouco pela característica dele, né? Dizem até que é um cara bacana, mas assim... dizem que é verdade. Ele passa um cara que não sabe, não driveia emoção, sabe? Eu acho que o Hamilton... Na minha opinião, as pessoas têm que, sabe... Vocês estão fazendo um programa, eu sinto que vocês estão com tesão de fazer o negócio, sabe? Então, eu, particularmente, acredito muito nisso, sabe? Eu acho que as pessoas têm que gostar do que fazem, né? E as pessoas têm que transparecer que estão gostando do que fazem, né? E, às vezes, a impressão que eu tenho é que o cara está ganhando porque ganhou, entendeu? Não porque ele está de pau duro porque ganhou, entendeu? É um pouco do que eu sinto dele. Assim. O Hamilton, como técnico do Flamengo, não ia durar 3 rodadas. Exatamente. É isso. Você vê, aquele estilo do Domenech ali, nas primeiras 4 partidas. Não dá, cara. Não dá, entendeu? O cara parecia que tinha sangue verde, meu irmão. Pô, é por isso que quando o assistente dele assumiu, o pessoal estava querendo que o assistente ficasse, ele tinha mais sangue espanhol, né? Gente, eu vou contar uma fofoca de bastidores, já que vocês falaram no Dome.
E a notícia hoje foi, é lógico que todo mundo já sabe que o Rogério Ceni assumiu, né, o comando do Flamengo, é o novo técnico do Flamengo, mas tem um papo de bastidores que eu tenho muitos amigos que trabalham no Flamengo, e não vou citar nome, que é para não entregar fontes e não prejudicar ninguém. Eles falaram que o Dome, ele, numa das reuniões, ele disparou a seguinte frase, que ele estava puto da vida com essas derrotas, com a instabilidade do time. Ele botou aqui assim, ele diz que viu os jogos de 2019 e não seria todo ano que seriam campeões na sorte, se referindo à final com o River Plate. E os jogadores ficaram, logicamente, todos eles ficaram putos da vida, ficaram incomodados, e eu acho que essa foi uma das gotas assim que faltava para o copo entornar. Você falar para um time que o time ganhou o ano de 2019, com sorte, é quase xingar a mãe, né? Quem viu o jogo sabe que não foi sorte. Não e foi. Parece que... E quem te deu esse visu aí não te deu completo, né? Parece que o Gabigol ontem ou hoje entrou no vestiário e tirou satisfação dessa frase dele e quase que foi para via de fato. Eita, viu? Quase que foi para via de fato. Diz que ia supapar o dono. Porque, o cara meteu 2 gols. O cara meteu aqueles 2 gols, o cara falar que aquilo é sorte, tá de brincadeira. É brincadeira. A fonte parou aí, mas você, como já trabalhou lá, já foi diretor lá, você tem uma fonte mais... Quase apanhou na saída. É complicado, realmente é complicado. Eu adoraria que eu tivesse apanhado, para lembrar da nação rubro-negra pro resto da vida dele. Uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo recentemente, é que tem uma torcida enorme, uma torcida assim absurda em Portugal do Flamengo. O Flamengo é um time assim extremamente querido em Portugal. E Davi, você que está aí, nosso correspondente internacional, por favor, você falou que tem bares, né? Fla-Porto, que tem que o pessoal se reúne de fato, quer dizer, tirando a Covid, antes da Covid, né? Que realmente a torcida é grande. Quer dizer, isso é uma coisa que me surpreendeu, porque eu conheço alguns países, eu nunca vi assim essa muvuca toda de flamenguista, não. Aqui tem consulados, embaixadas, aqui que eu tenho de cabeça, tem em Lisboa, tem no Porto e tem em Braga também. Então, enfim, a que eu frequento é do Porto, né? Fla-Porto. E, cara, a galera, assim, depois que o Jorge Jesus ele foi para o Flamengo, e até então ele era ali o único técnico português, né? E já chegando no Flamengo, já chegando com aquela responsabilidade de ganhar título. Cara, você ligava a TV aqui, falava do Porto, do Benfica, do Sport e do Flamengo, porque eles estavam torcendo para que um técnico português desse certo no Brasil, né? Então tinha uma coisa também de não somente dar a informação, mas dar a informação com torcida também, né? Então é o que eu falava. Quando alguém me perguntava, mas qual time você torce, né? Eu falava, pro clube mais português do Brasil, Flamengo. Vascaíno ficava puto com isso. Mas isso é auge, né? Torcedor. Isso é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. É verdade. Mas isso é uma coisa interessante, porque em vários países o Flamengo realmente é uma marca mundial, né? Uma marca muito forte. E Agora, vou te falar, a Adidas mandou mal aqui, hein? Apesar da Adidas ser puta marca mundial, tudo, não tinha camisa do Flamengo para vender aqui. Os caras, acho que por contrato, o Flamengo tinha que ser top 5, você tinha que achar na Europa, não achava. Eu queria comprar a camisa do Flamengo, não tinha. Aí você tinha, mas sei lá quem tá indo para o Brasil pode trazer para você. Caramba, vai na loja, cara, como é que não tem? Não tinha, assim, a Adidas deixou dinheiro na mesa, não vendendo camisa do Flamengo. Eu acho que assim, a Adidas não acreditou, porque eu acho que a mudança de marca do Flamengo para a Adidas era até isso, tornar-se uma marca mundial. Tanto que eu vejo muita publicidade, aparece esses todos que a gente já conhece, né, os maiores da Europa, e também inclui o Flamengo. Talvez ele não tenha acreditado de ter disponibilizado as camisas, mas que o Flamengo, eu acho, tenho quase certeza, que eu não tenho acesso ao contrato, que ele está sendo uma das marcas mundiais da Adidas.
É verdade. Bom, gente, vamos voltar aqui para o assunto em questão. A gente está falando aqui do futuro da comunicação. A gente está falando aqui dos mainstreams. A gente já falou aqui. A gente já falou aqui de vários assuntos. A gente tem que regular o tempo aqui, porque senão a gente estoura. Mas a gente vai estourar um pouquinho. Mas tudo bem. Mas uma coisa interessante que a gente falou em off, Tomás, é com relação ao seu avô. Você falou que tem uma história muito legal do seu avô paterno, que foi fundador do Atlético Mineiro. Pô, dá para contar essa história para a gente, como é que... as curiosidades, as peculiaridades, né, de ter fundador do Atlético Mineiro é um time... Thomas, no Natal você é bem recebido na tua família, lá em Minas Gerais? Como é que é isso? Cara, graças a Deus eu sou pelas outras qualidades, entendeu? Mas se eu não tivesse outras qualidades, eu estava ferrado. Porque o peso que teve essa mudança aí, você não está entendendo. A cobrança é gigantesca. Porque o meu avô, como eu coloquei, né, antes da gente começar o programa, meu avô fundou o futebol profissional do Atlético e ele, o nosso ninho do urubu de lá, que é a Vila Olímpica, né, chama Parque Esportivo Tomás Naves. Então, a importância do meu avô no Atlético é muito alta, na minha família, né? E o meu tio, Carlos Alberto Naves, filho do fundador, filho do Tomás, ele foi o presidente do Atlético no ano de 81, quando o Atlético é o único campeonato brasileiro que o Atlético tem. Que é aquele título de 81, quando tinha Dario, não sei se vocês lembram, né? Não, 71. 71. 81 foi aquele ano lá da derrota. 81 foi aquele ano da derrota lá para o Flamengo na Libertadores, né? Em 71, o único título que o Atlético tem, o meu tio, Carlos Alberto Naves, era o presidente do Atlético, pra você ter ideia. Então, assim, a relação da minha família, por parte do meu pai, com o Atlético é muito grande. Quando eu vim para o Rio, né, e aí eu era atleticano, doente, né, de participar de torcida organizada, né? E aí, quando eu vim para o Rio há 30 anos atrás, né, eu estava contando aqui um pouquinho antes da gente abrir o programa, eu acabei me envolvendo com o Flamengo, né, de uma maneira mais emotiva do que o normal, né? Talvez se eu me envolvesse simplesmente acompanhando as partidas do Flamengo na televisão, talvez eu não tivesse migrado com tanta voracidade, mas como o meu envolvimento foi muito emocional, né, aí complicou, porque quando você entra realmente dentro, né, no cerne da torcida, da nação, é muito difícil, né? Quem conhece sabe, né? É uma coisa diferente, né? Quem esteve lá dentro sabe o que significa isso. A nossa torcida é uma torcida diferente. O amor que move a nação junto ao Clube de Regatas Flamengo é uma coisa que precisaria ser estudada, na minha opinião. Então, quando eu ajudei lá o Pérez a trazer o Romário, na época, em 1994, de volta para o Flamengo, eu me envolvi ali muito próximo do Flamengo ali, e eu ia para o estádio, aí o Kleber Leite ligava para o Pérez, chorava no telefone, de noite a gente ia para o estádio, aí quando o Romário voltou, a gente participou ativamente da chegada do Romário, aquele ataque que deu errado, né? Que era o nosso quadrado mágico, vocês lembram, né? Que era Romário, Sávio, Edmundo e falta um, né? Era o quadrado. Era o ataque do mundo, Sávio, Romário e Edmundo. Era só Sávio, Romário e Edmundo? Não era quatro, só Sávio, Romário, porque o restante era só volante. Era volante, a zaga. Era um trio, né? Era queixada, Bensola, era só coisa ruim só. Em 96 melhorou, acabou no centenário, né, naquela época. Pô, eles brigaram, saíram na porrada e tudo. Muito ego junto, né? Muito ego. Mas, enfim, ali eu me envolvi muito, né? E aí foi o meu primeiro ingresso ali no universo rubro-negro. E depois, em 99, eu fui convidado para ser o diretor de marketing do Flamengo, o primeiro diretor de marketing remunerado da história do futebol brasileiro. E quando o Flamengo estava buscando aquela profissionalização ali da gestão da marca com aquela empresa suíça, ISL. Aí eu fiquei um ano no Flamengo, como diretor de marketing remunerado. Vocês devem se lembrar, o meu colega de sala do lado, era o Gilmar Rinaldi, que era o diretor de futebol. Né? Que foi o ano que a gente foi o terceiro tri nosso, lembra desse tricampeonato, aquele gol do Pet, se não me engano? Do Pet, em cima do Vasco, lembra? Sim. Então, aquele ano eu estava ali, imagina eu ali dentro do gramado naquele dia. Um negócio, sabe? Aquilo ali é um negócio, meu irmão. E o Pet, eu que assinei o contrato do Pet, eu que negociei as cláusulas com o Pet. Então, assim, a minha relação ali com o clube era muito forte.
E o primeiro bandeirão, não sei se vocês lembram, que era um camisão. Você lembra a primeira vez que a gente fez um camisão da BR, que virou um camisão que entrou na torcida, que era a camisa do Flamengo com a BR, né? Aquilo foi uma ideia minha. Aquele urubu que nós colocamos na Praça dos Três Poderes, que era o urubu inflável, o gigante, aquilo foi uma ideia minha. Eu tive uma sacada também que a gente não conseguiu viabilizar, que eu contratei o Spielberg para fazer o nosso mascote. O Spielberg ia desenhar o mascote do Flamengo. Cheguei a assinar um pré-contrato com o Spielberg, e aí aquilo vazou nos jornais, tá na capa do Globo. Se você for lá no Globo de 1999, se não me engano, ou 98, talvez 99 ou 2000. Na capa, se você der uma googada, você vai ver lá. Flamengo contrata Spielberg para desenhar o mascote do Flamengo. A ideia era que o Spielberg redesenhasse o nosso urubu para que o urubuzinho do Spielberg permeasse toda a nossa linha de itens que iriam ser vendidos. Você já imaginou o que a gente ia vender de itens? Com a linha de itens sendo desenvolvida pelo Spielberg? E aí, por uma besteira de um vice-presidente, que eu vou poupar o nome aqui, porque é muito meu amigo, soltou uma nota para o Boechat, aquela ansiedade de dar notinha para jornalista, soltou a nota para o Boechat deu na capa do Globo, e o contrato não estava assinado, era pré-contrato, aquilo começou a dar uma ciumeira danada, aí a imprensa caiu em cima, eu, no meio da entrevista, os caras me perguntando como é que eu tinha convidado o Spielberg para desenhar o mascote do Flamengo, sendo que o Spielberg nunca tinha entrado no Maracanã. Como é que o Spielberg ia desenhar o mascote do Flamengo se ele nunca tinha passado, né, pelo universo da nação rubro-negra? Eu falei, olha, ao que me consta, ele acabou de fazer o Parque dos Dinossauros. É o filme mais vendido hoje na história. A bilheteria estava no primeiro lugar na bilheteria mundial, era o Parque dos Dinossauros. Eu falei para o repórter, ao que me consta, ele nunca viveu com um dinossauro. Muito bom. A criatividade independe, né? Não tem nada a ver. Né? Então, assim, perdemos essa oportunidade. Isso ia ser um negócio que ia ficar no meu currículo, se eu tivesse conseguido viabilizar. Mas foi, assim, uma coisa que eu meio que entrei na nação ali pelo, sabe, sem me segurar, né? Quer dizer, eu fui tragado pela nação, entendeu? E aí, você é mineiro, eu sou baiano. Ninguém acredita que eu sou baiano, mas eu sou nascido em Salvador. Então, assim, várias vezes que eu recebo familiares de Salvador, de qualquer lugar do Nordeste, todos querem ir ao Maracanã ver o Flamengo. É ponto turístico. Entendeu? E é impressionante como é que as pessoas... a emoção toma conta. Tirando amigos que vêm de São Paulo, que aí a rixa já fica um pouco mais latente, né? Sim. Dificilmente um corintiano, ou um palmeirense, sim, ou um santista vai falar que gostou de estar na torcida do Flamengo, mas quando você coloca a pessoa na torcida do Flamengo, a emoção é tão grande, mas é tão grande, que todos eles saem encantados. Entendeu? Todos saem encantados. Principalmente se o Flamengo ganhar, né? Sim. Também, né? Porque se o Flamengo não ganhar... lembro quando o Davi que gosta desses causos aí, quando a gente ia assinar o contrato com a ISL, o presidente mundial da ISL estava chegando no Brasil, Heinz Schurtenberger. O cara era um suíço de 2,10 m. E aí o Heinz, um cara muito serião, né? E aí o vice-presidente era o Júlio Lopes, aquele que namorou a Galisteu, né? O Júlio era o vice-presidente do clube na época. E aí o Júlio falou, pô, Tomás, o que a gente faz com o Heinz? Para o Heinz, pô, se encantar de vez. O que a gente faz com o Heinz quando ele chegar no aeroporto? Falei, meu irmão, vamos meter ele no helicóptero, vamos posar com ele no Maracanã, era Flamengo e Vasco. Vamos posar com ele no Maracanã, descemos de helicóptero dentro do Maracanã e vamos meter ele dentro do jogo. Ele falou, você tá maluco se a gente perder? Eu falei, se a gente perder, fudeu. Mas se a gente ganhar, ele assina o contrato. Aí ele falou, cara, tu é louco pra caralho, meu irmão. Aí ele comprou a ideia, pegamos o Raiz, metemos no helicóptero, rodamos por cima do Maracanã, demos um giro em cima do Maracanã, ele ficou louco quando ele viu aquela torcida toda. Quando a gente baixou, posamos ali do lado, ali, não sei, no estacionamento, não lembro direito, ali do lado, trouxemos ele, botamos ele lá na tribuna, não sei se a gente ficou na tribuna ou se ficou ali naquelas cadeiras especiais. E aí, cara, foi um jogo que foi 0-0 até o final, Davi. Meu irmão, o Júlio ficava louco olhando para mim, 0-0 até o final, meu irmão. Foi um jogo assim, tipo 44 do segundo tempo, o Flamengo meteu 1-0. A torcida do Flamengo parecia que estava possuída.
Era um negócio, aqueles negócios, sabe, que só a gente conhece. O Raiz, quando viu aquela galera gritando daquele jeito, 1-0 em cima do Vasco, 44 segundos tempo, o Raiz olhou para aquilo, falou, meu irmão, onde eu assino? Ele assinou o contrato dentro do Maracanã. Tomás, olha só. Primeira coisa, você, a sua porta na família, quando você for para BH, eu também tenho parentes mineiros que são atleticanos. A sua porta está um pouco trancada porque você disse que a Vila Olímpica é o ninho do urubu. Só que a Vila Olímpica veio primeiro. Aí eles vão dizer, você é maluco, vamos brigar com você. Agora, o segundo ponto. O atual prefeito de Belo Horizonte é o Alexandre Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro. Sim. E ele fez a seguinte profecia: não dê espaço para o Flamengo se organizar, porque no dia que isso acontecer, acabou para o futebol, porque por todos os fatores. Você acha que essa profecia do Calil se concretizou? Olha, eu não acho que ela já se concretizou, mas eu acho que ela vai se concretizar. Por quê? Porque eu acho que a gente vai tender, se os outros clubes não se organizarem como o Flamengo se organizou, e eu conheço bem a galera que está lá dentro do Flamengo, e a gente tem que deixar também essa galera lá, né? Porque o problema nosso, você sabe, né? Começa uma vaidade, já estão querendo tirar os caras, então o problema nosso do amadorismo do nosso futebol é que eles não deixam as pessoas, né, continuarem o trabalho, né? Então, eu conheço a galera toda lá, o Landinho, o BAP foi meu colega de mesbla, né? Carioca, flamenguista, louco, né? E é um cara que é um gênio. Só que o BAP é um cara muito difícil, né? O BAP, quem conhece, não sei se vocês conhecem, é um cara muito difícil. Mas, cara, ele é um cara muito inteligente, ele é fora da curva, entendeu? Ele é fora da curva. Então, assim, o Flamengo tem hoje um dirigente que é um ex-executivo, né? Que não é um dirigente esportivo, né? O cara foi presidente da Sky, o cara foi presidente da DirecTV, o cara foi da TVA. O BAP, eu conheço o BAP de mercado há 30 anos, né? Então, assim, tem uma galera ali que, se deixarem a diretoria trabalhar, o que vai acontecer é que vai levar o Flamengo para um patamar de receita, de capacidade de construção de elenco e tal, que dificilmente outro clube vai conseguir parear, entendeu? Então, assim, a gente está vendo aí os outros clubes se mexendo, né? Mas eu não consigo ver ninguém, né? Talvez no São Paulo agora. Sim. Você vai acompanhar agora a eleição de São Paulo, se não me engano, é agora, em novembro ou dezembro, né? Se tudo der certo e está caminhando para isso, o presidente futuro é o Júlio Casares, que é meu colega de Record. Ele é diretor da Record. Se ele ganhar lá, eu acho que ele vai sair da televisão para poder se dedicar à presidência do São Paulo. E ele é um profissional de marketing. Ele foi o vice do Silvio Santos, pra você ter ideia, quando o Silvio Santos foi candidato à presidência da República. Ele era o vice do Silvio naquela época. Então, é um cara que tem uma visão de marketing muito forte. E foi ele que começou aquele trabalho de São Paulo lá atrás. Não sei se você se lembra, quando São Paulo começou um trabalho bacana lá atrás, quando colocou o restaurante japonês lá no estádio. Quando o São Paulo começou a fazer um trabalhinho, era o Júlio que era o VP de marketing. Então, quando você tem um cara com uma cabeça de marketing migrando para uma presidência do clube, aí é o que eu acho que funciona. Porque senão não tem vontade política, entendeu? É o que acontecia, por exemplo, na minha época. Quando eu era diretor de marketing do Flamengo, o que acontecia? O Mandurinha não faz verão. Porque o Edmundo não tinha uma cabeça de marketing, que era o Edmundo Santos Silva. Sim. Ele não tinha uma cabeça de marketing, entendeu? Ele era um cara que gostava de mim, bem intencionado, comprou o meu projeto, a gente conseguiu fazer muita coisa, para vocês terem uma ideia, as escolinhas do Flamengo fui eu que implantei, né? Dessas escolinhas é que saiu o Vinícius Júnior. Sim. Então, quer dizer, se eu não tivesse assinado o contrato das escolinhas lá em 99, nós não teríamos tido o Vinícius Júnior, que foi vendido por 70 milhões, né? Então, assim, tem determinadas atitudes que têm que ser tomadas num determinado momento pelos clubes e que não são tomadas por falta de profissionalismo, por falta de gestores capacitados para estarem conduzindo os assuntos ligados ao marketing, né? Que é uma outra categoria de job que não tem nada a ver com futebol. Não tem nada a ver com contratar Gabigol, não tem nada a ver com contratar técnico, né? São atividades que têm a ver com venda de produto, com database marketing, com CRM, com BI, né? Que tem a ver com licenciamento de marca para escolinha, para loja, para produto, né? Então,
você tem uma gama de produtos ali, venda de ticket, né? Venda de carnê, sócio-torcedor, enfim, você tem uma gama de produtos ali debaixo do guarda-chuva do marketing. Se você não tiver um gestor de marketing sentado na cadeira, responsável pela operação de marketing, e você não tiver um presidente lá em cima que chega para o André leva uma ideia boa e o cara fala, pode fazer, também não vai funcionar. Porque eu chegava para o Edmundo e falava, Edmundo, eu preciso de verba. Ele falava, pô, não tem dinheiro. E no dia seguinte ele contratou o Gamarra, 450 pau mês. Pô, como não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque o cara quer, entendeu? Não tem dinheiro porque ele não acredita. Mas porque ele quer, tem. Pô, é bacana que a gente conseguiu juntar dois assuntos que a gente ama, marketing e Flamengo. Olha que prosa divertida. Diga lá, Davi. Ó, por favor, faça a sua pergunta, que a gente já está com o programa estourado, então deixar você perguntar e a gente aí toma o caminho da roça. É que você falou uma coisa assim que resume muito o futebol, que é, pô, não tem dinheiro, mas aí eles arranjam uma contratação. Para aquilo tem. Então, assim, o não tem dinheiro é sempre meio estranho, né? Sim. Mas, assim, agora a gente está com essa diretoria no Flamengo. Pô, como você me iludiu na época da ESL, Tomás? Pô, achei que aquilo lá ia voar, aquele time. O time era bom pra caramba. Depois começaram a vender Adriano para trazer Vampeta, para jogar junto com o Edilson. Mas existia uma época ali que aquele time ali todo mundo achou que aquilo ia decolar. Mas agora é o seguinte, a gente está com a administração que aquilo está funcionando bem e a gente tem que manter essa administração. Até a Chapa Azul, né, que foi eleita em 2012, eles brigaram. No fim, acho que até foi bom, porque na última eleição eles já estavam concorrendo, era dois da ex-Chapa Azul, já não era nenhum maluco, o outro que entrou lá. Então, assim, hoje acho que a gente está no mar, mas pensando em gestão, pensando em marketing, a gente está no mar melhor aí. Isso é bom porque atrai anunciante, né? Porque atrai patrocinador. Mas a galera, os outros clubes, têm uma dificuldade grande de trazer patrocinador. Você acha que o futuro do futebol brasileiro é o quê? São gestões como a do Flamengo, cada clube que se vire e ache os seus gestores, ou não? Vai ter que vender, vai ter que virar SA, como o Botafogo quer fazer, e aí eles vão ter que se profissionalizar na marra. Qual é o caminho do futebol? Ou dá para misturar as duas coisas? Olha, eu acho que tem chance de misturar as duas coisas. Não acredito num caminho diferente do que o Flamengo tomou, não acredito. Quem não tomar um dos dois está morto, né? Vídeo exemplo do Cruzeiro, que nós estamos acompanhando, né? Com chance de acabar, né? Se não fosse esse maluco lá, dono do supermercado lá, que salvou na última hora, tá botando dinheiro do bolso, que o cara é realmente um maluco ali, o cara tá botando dinheiro do bolso, né? Para tentar tirar o clube de baixo, mas um clube com uma dívida de R$1 bilhão, né? Quer dizer, uma dívida de R$1 bilhão, irmão, não é fácil, não, né? Flamengo, quando a gente pegou lá, para você ter uma ideia, eu lembro, quando o BAT pegou, era 400 e poucos milhões, para você ter ideia. O Cruzeiro está com uma dívida de R$1 bilhão, né? É o dobro da dívida do Flamengo, com um potencial menor do que o Flamengo. E, na minha opinião, um comitê gestor, vamos chamar assim, né? Um grupo gestor, que não vejo ninguém capacitado para fazer o trabalho que nós estamos fazendo no Flamengo, né? Porque aí é um pouco da minha área, né? Não adianta achar que botar time resolve, né? Se a gente, quando você está falando, por exemplo, o que você falou aí, que os outros clubes têm dificuldade de patrocínio. Por quê? Porque tem que ter credibilidade. Se não tiver credibilidade, as marcas não aderem. Então, por que o Flamengo hoje tem patrocinador a rodo? Por que o Flamengo hoje, chegou a ter uma Amazon querendo patrocinar a gente, a maior empresa do mundo? Porque ela senta com o Landim, que é um ex-executivo pesado, entendeu? O cara que já trabalhou com Ike Batista, o cara que trafega no mundo corporativo, internacional, o cara que fala 3 idiomas, entendeu? O cara que chega para você e fala, Davi, eu amanhã estou fechando esse negócio, vou comprar um patrocínio para o teu programa e não tem historinha. No dia seguinte o cheque pinga aí e acabou. Quer dizer, uma gestão séria, entendeu? Um BAP, que é um cara que foi presidente da Sky, pegou a Sky faturando 200, 300 milhões de reais e botou a Sky faturando 5 bilhões de reais, né? Quer dizer, um cara que tem background, um cara que tem currículo, né? Então, você vai sentar com um cara desse,
Você conversa com o cara, se você fosse o gestor, por exemplo, da Coca-Cola, da TIM, você sentar com o cara, você fala, caraca, eu estou falando com um cara que é executivo como eu. Cara, o drive da conversa vai na mesma direção, né? Aí você senta com um dirigente esportivo, né? Cara, não tem conversa. O cara chega para você e fala, e André, vai me dar quanto aí? Estou precisando tomar algum seu aí, meu irmão. Aí você que é representante de uma companhia que o dinheiro nem seu é, você fala, não, tô fora, entendeu? Então, assim, eu acho que quem não entender, porque também o rompimento vamos dizer, o rompimento do status quo que o Flamengo fez, né, abriu uma estrada que até hoje não tinha sido trafegada por ninguém, né? Então, o Flamengo está hoje, na minha opinião, por enquanto, sozinho na estrada, né? Se ninguém entender que precisa de entrar nessa estrada rapidamente, seja através do SA do Botafogo, seja através, né, do projeto profissional que o Júlio Casares talvez implante no São Paulo, eu acho que nós vamos ficar sozinhos, meu irmão. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse perdido o Jorge Jesus, nós íamos ser campeão de novo esse ano. Nós íamos ganhar de novo tudo, entendeu? Mas vamos. Hã? Mas vamos. Bom, tomara, também. Aí já tomar, mas eu também concordo. Eu tento acreditar como o Davi também, mas eu acho o seguinte: se a gente não tivesse tido um desvio de conduta, né, no nosso caminho ali, né, o time era irretocável, cara. Verdade. Aquele time era irretocável. Aquilo dava um prazer de assistir, porque aquilo parecia um balé. Aquilo não era um futebol, aquilo era um balé, né? Quer dizer, você tinha maestro, você tinha tocador de harpa, tocador de violino, você tinha de tudo ali, né? Então, assim, tinha harmonia, o que é difícil, né, às vezes, né? Você ter harmonia com 11, né? É difícil. E, às vezes um cara não tá naquela harmonia. Não tá desafina, né? Um desafina. Sandro, dá um tempo para eu fazer a última pergunta de você fechar, que sei que você está tenso. Vai lá. Tomás, você acha que se não houvesse o título da Copa do Brasil, aquele no início da reconstrução, a torcida iria ter paciência para poder suportar um pouquinho times de menor qualidade até chegar esse time de ponta? Cara, eu acho o futebol tem uma variável diferente de tudo, tá certo? Eu trabalhei lá dentro, então eu te falo que é diferente de tudo que eu já trabalhei no mercado corporativo, né? Porque você tem uma variável emoção que não tem em nenhum outro segmento, né? Então eu costumava falar sempre com meus amigos marqueteiros que a experiência que eu tive lá no Flamengo, ela foi muito boa, porque a gente vive sonhando, né? Quando você dirige uma Record, quando você dirige uma agência de publicidade, como o Sandro dirige, quando você dirige uma Folha Universal. Quer dizer, qual que é o seu sonho? Que a marca que você está tocando, né, seja uma marca amada, né? Seja uma love brand, né? O Davi é diretor demais da Coca-Cola. O sonho dele é que a marca da Coca-Cola seja amada, idolatrada. Esse é o papel do profissional de marketing, que tem aquela missão de conduzir aquela marca. Aí quando você vai para um estádio e vê a sua marca sendo gritada por 100 mil pessoas, Mengo, Mengo, você fala, caralho, cheguei no paraíso. Porque a minha marca está sendo gritada por 100 mil consumidores, 100 mil clientes, né? Gritando a marca. Isso é uma love brand, na essência. Só que não. Porque a variável da emoção é uma pica. No dia seguinte, meu irmão, se você faz dá uma errada, meu irmão, é uma loucura do cacete. Eu não sei se tem mais tempo aí, o Santo tá meio tenso, mas eu fiz uma cagada na minha. Também eu gosto de contar coisas erradas que eu fiz. Eu adoro contar erro. Eu quando era diretor de marketing, uma época, não sei se você se lembra, a gente começou a entrar nos esportes olímpicos. E aí nós contratamos um lutador, que eu não lembro o nome dele, mas é um lutador de judô, talvez você se lembre dele, que era um flamenguista, Aurélio Miguel. E aí nós contratamos o Aurélio, que nós estávamos fazendo os esportes olímpicos do Flamengo, contratamos a Leila na época, não sei se você se lembra também, para o vôlei, contratamos o Oscar para o basquete e tal. O nosso objetivo é que a gente fosse também uma potência olímpica, e aí a gente contratou o Aurélio Miguel. E aí eu dei uma ideia e coloquei o Aurélio para lutar com um judoca do Vasco, era Flamengo e Vasco. E eu falei, vamos fazer com os grandes espetáculos americanos, que a gente tem que dar entretenimento no intervalo, que aqueles 15 minutos ali são patéticos, ali fica todo mundo parado. E aí eu botei o Aurélio para lutar com um judoca do Vasco. E aí eu montei um tatame no cantinho, assim, no canto, assim, perto da bandeira de córner.
fiz um tatame ali, e aí começou a luta no intervalo do Aurélio com um judoca vascaíno, que eu não lembro mais quem era, que era um judoca lá do Vasco. Meu irmão, você não está entendendo. Aí eu lembro de um outro amigo meu, que foi meu sócio, Volpini, que ele falava assim, multidão tem vida própria. Você não está entendendo. Aquele ódio do Aurélio e os dois ali se pegando... Não era o Vitor Belfort, não? Não, do Vasco? Pode ser. Era o Vitor que você contratou, acho que era o Vitor Belfort. Pode ser o Vitor e um outro cara, né? E aí eu sei o seguinte, ô Davi, a hora que os dois começaram a se pegar no tatame ali, meu irmão, aquilo inflamou a torcida do Vasco e do Flamengo. Você não está entendendo. Quase que a torcida desceu, meu irmão. Precisou da polícia toda cercar o negócio. Tomei porrada da imprensa a semana inteira. Esse diretor de marketing é um maluco, incentivou a violência entre as duas torcidas. Então, eu estou dizendo o seguinte, a variável da emoção, ela é uma variável out of control. Entendeu? Verdade. Emoção sempre é sempre muito complicado, porque muda, é muito volátil, né? Você ama o amor e o ódio, né? Andam sempre de mãos dadas. Uma hora você ama, outra hora você está odiando, volta a amar e assim vai. Gente, estouramos o programa em 15 minutos, mas o papo tá bom demais. Então, assim, quando tá bom demais, Tomás, a gente convida você para voltar, porque a gente tem muito papo. O papo é muito gostoso, passa rápido. Nossa, com o maior prazer. Por favor, já está oficialmente convidado. Depois, em off, a gente sai a data e tudo mais. Eu queria aproveitar também para mandar um grande abraço para o meu amigo Marcelo Spillman, o criador, né, do Aquarrio, o atual presidente de honra do Aquarrio, que está comemorando em grande estilo seus 4 anos, 4 anos de Aquarrio. Muito legal, fera, já esteve aqui no programa, é uma pessoa muito simpática, muito bacana mesmo. E olha, 4 anos de operação do Aquarrio é muito bacana. Para quem uma ideia que todo mundo chamava ele de maluco, é muito bacana. Realmente, parabéns aí, Marcelo. Muito vida longa ao Aquarrio. E já pedi agora para os nossos amigos aqui da bancada, Davi Bayer e André Carvalho, vamos tomar o caminho da roça, como diria lá em Minas, e entrar na reta final agora do M de hoje. Peço para vocês, por favor, agora não palestrarem, serem mais sucintos, e vamos deixar o convidado, o Tomás, encerrando o programa de hoje. Então, por favor, vamos começar ali lá na Europa, na minha ponta aqui esquerda do meu monitor. Davi, você aí, por favor, encerrando aí a sua participação hoje. E é importante deixar claro que o Caminho da Roça não foi pedido meu de merchandising, né, pô? Não foi. Nada combinado, aliás, no programa. Não, ele vai falar que é jabá, caralho. Porra. Pois é. Vamos lá, Davi, diga lá. E se você quiser também fazer algum tipo de comentário rápido aí da segunda onda na Europa, alguma coisa para manter a gente sempre bem informado aqui, por favor. Segunda onda na Europa é aquilo que eu já tinha falado para você, né? Aqui as coisas são meio estranhas, assim, porque um fim de semana você pode assistir Fórmula 1, no fim de semana seguinte você não pode reunir na família para passar o feriado junto. Então, porque fecha tudo. Então fim de semana passado pôde, o outro fim de semana não pode. Então, assim... cara, essas coisas é que deixam todo mundo perdido, porque se você tem um direcionamento que é para ficar fechado, você vai reclamar do direcionamento, mas existe uma lógica do ficar fechado. Você vai ficar aberto? Vai reclamar do ficar aberto, porque todo mundo reclama de tudo, mas, cara, tem uma lógica do ficar aberto. Agora, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. No fim, o político está defendendo o seu interesse econômico, e é isso mesmo. Então, na Europa agora estamos chegando o inverno mais o politicamente correto, você liga a TV, está todo mundo em casa, está todo mundo com medo, está todo mundo dizendo que vai ficar tudo muito ruim. Então, assim, a Europa está isso, está fechando. Agora foi decretado aqui situação de emergência novamente aqui em Portugal, com umas regras diferentes do último lockdown. Então, escolas ainda estão abertas e, por exemplo, tem uma regra agora que tem um toque de recolher nos fins de semana, que 1h da tarde vai fechar tudo.
pô, eu não sei como é que os restaurantes, como é que o comércio vai sobreviver, mas aí o governo já falou, não se preocupem, vamos botar muito dinheiro público na economia. Aham, vai nessa, amigão, vai dar certo isso, sim. Então, assim, esse é o ritmo europeu onde estão as coisas. Mas aqui para esse destaque final, já dei aqui um cenário da Covid, mas nesse destaque final quero agradecer ao Tomás, aí o Thomas. Cara, foi muito bom, cara. Assim, tem muito assunto contigo, você é um cara bom de papo, você é um cara que trafega em todos os... O M, né? Empreendedorismo, marketing, entretenimento. Você é um cara que navega e você tem história para contar nos três, cara. Essa é a última história que você contou da luta, cara. Eu me lembro disso, cara. Isso daí, meu irmão, tinha 100 mil pessoas brigando. Cara, isso foi tanta porrada da imprensa, cara, isso foi muito louco, cara. Isso foi muito louco. Mas o legal de conversar com o Thomas é o seguinte, é que tem muita coisa, tem muita história do futebol, e aí você vai vendo assim, pô, mas quem é que deu essa ideia? Mas quem é que implementou? Mas quem comprou? Quem é que vendeu? E ele sabe, assim, se não foi o Thomas que fez, ele tem o telefone de quem fez. Então é por isso que você tem que voltar aqui para a gente bater mais papo. E, ó, você que está nos acompanhando agora, mais de 1 hora de programa, pô, se você não se inscreveu aqui no nosso canal, cara, eu nem sei mais como te pedir para você se inscrever nesse programa, porque, pô, depois de mais de 1 hora do bate-papo desse, você está aqui e não se inscreveu, então se inscreva aqui nesse canal. Tamo juntos. André, é com você e tuas considerações finais. Eu vou ter que ser expresso. Considerações. A gente nem tocou com o Tomás a questão que ele fez a produção do show do YouTube. Então, vários assuntos. Vários assuntos. Não, mas não dá spoiler, não. Dá spoiler, não. É isso, spoiler para a próxima. Então, aqui a gente já deixa já o... Bono no Flamengo, é isso? Ouvi? Bono no Flamengo? Ouviu. Então, é só para dar o teaser para o próximo convite. Faltou a gente tocar nesse assunto e só reforçando o que o Davi falou, a gente falar das nossas paixões, da marketing, comunicação e Flamengo, ficou excepcional. E o melhor de tudo, não é só o conteúdo técnico e ter as histórias de bastidores que a gente nunca fica sabendo. Como o Sandro já sabe, né, que o Sandro é jornalista, o melhor jornal é feito no boteco da redação. Então, uma conversa assim, a gente tem muita revista eletrônica para contar a história. Por isso que a gente te agradece mais uma vez pela tua presença. E eu vou aproveitar aqui e falar com você do outro lado da telinha que já nos acompanha, agradecer muito a sua presença. E para você que nos viu ou está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, passar a bola agora para o nosso convidado encerrar o M de hoje. É com você, Thomas. Bom, gente, obrigado mesmo. Assim, prazer enorme em participar dessa plataforma de vocês. Podem contar comigo na volta. Essa história do YouTube aí, André, realmente ela rende um outro programa de 1 hora. Porque o que tem de história nesse bastidor aí, você não tem noção. Porque a banda não queria nunca mais tocar no Brasil, né? E se essa banda voltou a tocar no Brasil e depois já veio mais uma turnê agora recentemente, no programa que a gente voltar, vocês vão saber como foi feito a desmontada da resistência na cabeça do Bonovox para ele voltar para o Brasil. Senão o brasileiro jamais veria o YouTube novamente. Mas a gente conta no próximo programa. E agradecer mesmo, porque eu realmente acredito nisso, eu gosto desse tipo de trabalho que vocês estão fazendo. É uma atitude louvável. Podem contar comigo, vou divulgar muito aí o programa nosso quando a gente for apresentar aí o programa, quando tiver a data, me passa, eu vou usar a nossa plataforma toda de digital orgânico para poder dar uma turbinada na galera, para que a gente peça mais gente para visitar a plataforma e poder se inscrever no canal e conseguir contribuir com esse objetivo de vocês, que é louvável, de buscar cada vez conteúdos interessantes para que o conteúdo seja cada vez mais enriquecedor para todo mundo que assiste o canal de vocês. Obrigado. Bom, gente, como eu havia previsto, mais um programaço.
Obrigado, então. Obrigado, Thomas. Obrigado, André. Obrigado, Davi. E a gente se vê, lembrando para vocês que o programa é de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. O horário ainda está sendo definido. Nossa enquete está terminando, mas breve vamos divulgar o horário. Por enquanto, nem eu sei o horário, nem a bancada, nem o Thomas sabe, mas é um programa diário. Estamos aí firme e forte há 8 meses aqui. Valeu, pessoal. Beijo e abraço. E se vê. Tchau, tchau. Abração.